O ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e o petista Fernando Haddad iniciaram definição de suas estratégias para o segundo turno das eleições nessa corrida ao Palácio dos Bandeirantes. Os detalhes com Nani Cox. Rivais no segundo turno em São Paulo, Fernando Haddad e Tarcísio de Freitas iniciaram a definição de estratégias para a sequência da disputa junto aos padrinhos políticos. Tarcísio, do Republicanos, passou o dia em Brasília, onde se encontrou com o presidente e candidato à reeleição pelo PL, Jair Bolsonaro. Os dois receberam apoio do prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, filiado ao PSDB. Nesta terça-feira, o ex-ministro tem um encontro no Diretório Estadual do Partido Progressistas e deve receber o apoio da sigla na corrida eleitoral. Enquanto isso, Fernando Haddad, do PT, avalia procurar o PSDB pelo apoio de Rodrigo Garcia, atual governador e terceiro colocado na corrida eleitoral. O candidato do PT, Fernando Haddad, participou de uma reunião da campanha do ex-presidente Lula, o candidato do partido à presidência da República, em um hotel na zona sul da capital paulista. O ex-prefeito, que teve uma votação bem abaixo do que previam a maioria das pesquisas de opinião e fechou o primeiro turno com 35% dos votos válidos contra 42% de Tarcísio, negou que o apoio ao adversário no interior tenha surpreendido a campanha. A gente sempre foi muito forte. Eu estava esperando entre 35 e 40 dos votos válidos, que é o recorde do PT em todas as eleições. Segunda vez que nós vamos para o segundo turno. E aí temos 28 dias pela frente para as conversas finais e para ir para a disputa. Bom, Diogo Schelp, esse é um dos principais casos, aliás, que demonstram erros da maioria das pesquisas que foram feitas, né? E que repete a polarização nacional aqui, o estado de São Paulo. Quais fatores podem definir essa disputa ao governo de São Paulo? Pois é, Adriana, o PT, tanto Lula quanto Haddad, vão ter uma pedreira gigantesca para quebrar aí no estado de São Paulo, né? O estado de São Paulo deu a vitória nesse primeiro turno ao presidente Jair Bolsonaro, na disputa com Lula, e por ser o maior colégio eleitoral do país, vai ser um terreno quente aí para essa disputa mais uma vez no segundo turno. Lula precisará reconquistar votos, garantir uma abstenção mais baixa, principalmente no estado, porque é um número muito significativo de eleitores e para poder ganhar a disputa em nível nacional, ele vai precisar melhorar o desempenho dele em São Paulo. E ele vai fazer isso colado ao seu candidato a governador, Fernando Haddad, que tem aí um desafio muito grande, porque ao contrário, por exemplo, do cenário no Rio Grande do Sul, onde você tem o candidato do PSDB, Eduardo Leite, disputando com Onyx Lorenzoni, candidato de Bolsonaro, mas que teve em terceiro lugar o candidato do PT com um pouco mais de 20% dos votos, e aí lá você consegue imaginar uma transferência mais natural de votos desses eleitores do PT para o candidato do PSDB, portanto imaginando aí que não votariam, pelo menos não em sua maioria, no candidato do Bolsonaro. Aqui em São Paulo a disputa é bem mais difícil, essa transferência de votos é bem mais difícil, porque não é possível imaginar que aqueles que votarem em Rodrigo Garcia vão automaticamente votar em Fernando Haddad. Ao contrário, a tendência é uma transferência de votos significativa também para Tarcísio de Freitas, talvez uma parte para Fernando Haddad, e aí haverá outros votos aí que terão que ser disputados. Então é uma disputa bem mais difícil para o PT em São Paulo. Inclusive, Salles, o que até se analisa é que ainda no primeiro turno, alguns eleitores do PSDB já foram para Tarcísio. Essa é a leitura correta? Me parece que sim. Tarcísio traz consigo uma proposta muito diferente dos outros candidatos na área da segurança pública, que é um dos assuntos mais preocupantes no estado de São Paulo. Nós tivemos aqui medidas que acabaram engessando o trabalho da força policial, uma polícia, tanto a militar quanto a civil, das mais treinadas e capacitadas e dedicadas, né, de todo o Brasil, entretanto, com o segundo pior salário. E a população sofre com isso. Então, na medida em que você tem um candidato, que é o Tarcísio, que foca nesse tema da segurança pública com força,
diferentemente do PSDB, que sempre foi muito leniente nesses aspectos, e o PT, por outro lado, que tem um discurso meio contraditório na área da segurança pública. Então, por que as pessoas migraram, como disse o Schelp, para a candidatura de Tarcísio? Porque no tema da segurança pública, dentre outros aspectos, mas principalmente no tema da segurança pública, ele foi o único que se manifestou com bastante firmeza, que é o que se espera. A sociedade paulista como um todo, sofrendo com toda essa criminalidade, espera uma postura mais rigorosa no tema da segurança pública. Ô Mota, o resultado nacional em 30 de outubro deve se repetir no estado de São Paulo, ser igual ou não necessariamente? Eu acho que tende a se repetir, sim, com a vitória da oposição ao PT. Eu acho que tanto o presidente Bolsonaro tem muito para ajudar o Tarcísio, quanto o contrário. Achei muito curioso o Haddad procurar o PSDB, porque isso é confirmação da famosa teoria das tesouras, segundo a qual o PSDB e o PT não eram nada mais do que duas variações do mesmo tema. O Ricardo tem razão, no assunto de segurança o Tarcísio brilha absolutamente. Aliás, ele foi o único candidato que foi no lançamento do meu livro em São Paulo, A Construção da Maldade, sobre segurança pública. O Tarcísio não acho que em São Paulo vai acontecer um duelo de agendas e propostas, porque o Tarcísio tem competência, tem currículo, tem realizações para mostrar, e o que o Haddad tem é uma ideologia chamada socialismo, é a filosofia do ressentimento, caracterizada principalmente pelo analfabetismo econômico. O socialista acredita que o Estado vai resolver todos os seus problemas, tudo que você pode ou não pode fazer vai ser decidido por um burocrata do governo. É lógico, esse burocrata precisa ser bem pago, ele tem salário, aposentadoria, benefícios, de vez em quando ele tem que tomar uma champanhota, quem vai pagar por tudo isso é você. Mas não se preocupe, vai sobrar um pouquinho do seu salário no final do mês. Você nem vai precisar de muita coisa, porque no socialismo não há muita coisa para comprar. Assim é a vida no paraíso socialista. Cabe observar que o Haddad é professor da USP. A USP é aquela universidade que a gente viu na notícia anterior, que apagou o histórico escolar e as notas dos alunos que não tinham o esquema vacinal completo.